expressões que colocamos aqui, elas não podem ser esquecidas entre nós. Pelo contrário, precisam ser multiplicadas. Graças a Deus, no nosso veio, nós ouvimos muitos testemunhos interessantes. Aqui, damos um pouco a nossa contribuição. E essa contribuição vai estar em vossos corações. Na verdade, em vosso coração, que cada um tem de vós. E espero que vocês possam levar à frente essas ideias. Vamos fazer uma revisãozinha antes de chegar aos itens. Se alguém no barzinho pedir informação sobre o novo ator fotográfico, vocês devem falar o que para ele? O trema? Isso. Os de todos. Devem ser acentuados. Se eles não forem, e se eles forem, isso. Em relação ao vídeo, a primeira coisa que vai lembrar é o quê? Vídeo. Forem fortes. E se apareceu o ilegal, o inimigo? E se apareceu o tombo? Não tem acesso. Só se o Iru vier onde? No final. E lugares logrados de um assento? Não tem mais. E agora vamos para os itens, ok? Observe na lousa o que fazer com os itens. Peguemos aqui algumas palavras que tem item, ok? Olha, no acordo gráfico, continua tendo. Tá certo. Agora, olha só. Pé de moleque, tinha item? Sim. Agora, no acordo, continua tendo. Estou dizendo, calma. Girassol tinha item? E agora? Continua no tempo. Planalto, então, decadente. Então, pronto, as palavras que tinham hífen continuam tendo. E as que não tinham hífen continuam tendo. Ou seja, os itens entre as palavras continuam do mesmo jeito. Acabou os itens. E agora? Não mudou nada. As palavras que tinham hífen não tem mais. Ou que tinham hífen continuam tendo. E aqueles que não tinham, não tem mais. Entre as palavras, os itens continuam a mesma coisa. Mudou um negocinho ou outro que seria o quê? Manda-chuva tinha hífen, agora não tem mais. Né? E paraquedas tinha hífen, agora não tem mais. Qual é a ideia de hífen? Observe. Peguemos aqui a palavra guarda-roupa. Guarda-roupa. Você, olha só. Você lava a roupa, passa o ferro na roupa, ok? E depois você vai jogar a roupa no lixo, né? Isso é normal, você é uma pessoa inteligente. Então você é uma pessoa que guarda a roupa. Então você guarda a roupa muito bem. Esse guarda-roupa tem hífen? Não. Porque são duas palavras independentes. Eu tenho foneticamente duas independências. O guarda é o ato de guardar, e roupa é o objeto pelo qual você está guardando. São duas coisas diferentes. Agora, é possível eu ter essas duas palavras para indicar uma só coisa? Sim. Então, como guarda-roupa, eu posso ter duas interpretações, ou seja, ela separada e ela junta. Então, existe guarda-roupa com item. Vai indicar o quê? O objeto de guarda-roupa. Por isso que existem os itens. Mais uma coisa aqui, ó. Se eu falar para vocês, pé de moleque. Existe pé de moça, existe pé de senhora, existe pé. Oi? Pé de cabra, pé de coelho, existe pé de galinha.
Existe pé de todo jeito, né? Pé de elaborante, vários pés, ok? Então, também tem o pé de moleque. É um pedinho jovem, macio, é isso? Mas o pé de moleque também tem aquele outro que é o pé de moleque, tudo junto, mas tem algumas coisas, que é o quê? O doce. Como eu tenho essa outra possibilidade, portanto, existe o pé de moleque com hífen. Porque sem hífen tem outra coisa. Fábia, responda rápido, sem pensar, sem pensar. Então, sem pensar. Diga, você chuparia o pé de moleque com hífen ou sem hífen? Sem hífen ou com hífen? Com hífen ou sem hífen? Com hífen. Com hífen? Graças a Deus. Porque com hífen, o pé de moleque é o quê? 3 palavras para indicar o quê? O doce. Mas se você hífen, você é um pedófilo. Pé do moleque. Olha, ele costuma chupar pé do moleque. Cuidado, ele é pedófilo. Agora, ele costuma chupar um pé de moleque, doce. Aí beleza. Então, os hífens só existem se houver o outro lado indicando duas palavras indicando uma só coisa. Isso não acontece, por exemplo, em girassol. Por que girassol não tem hífen? Porque não existe o outro lado, o girar do sol. Girassol já é uma coisa só, que é uma planta. Agora, tira o giro e o sol, existe isso? Olha, ele girou o sol hoje. Ele gira sol. Ele é Deus. Gira sol e gira. Não existe isso. Portanto, aqui ficou uma palavra só. E outras palavras já estão tão unidas que já perdeu até mesmo a sua independência. Então, plano alto, ok? Plano alto. E outras, piores ainda, uniu tanto que acabou já o sentido das palavras independentes. Embora, em boa hora. Todo mundo entendeu a razão do hífen? Para que serve o hífen? De forma maneira geral, para que serve os hífens? Os hífens são usados para quê? Para que um conjunto de palavras indique uma só coisa. Agora, os hífens entre as palavras não mudou nada. E agora? Acabou? Acabou? Porque eu estou falando. Os hífens entre as palavras não mudou nada. E agora? Oh! Surgiu uma luz aqui. Entre palavras, os hífens não mudou nada. Só mudou quando aparecer um prefixo ligado à palavra. Então, o problema dos hífens está nos prefixos, que não é palavra. Prefixo não é palavra. Prefixo é algo que vem antes do radical, antes do fixo. Agora sim, a gente sabe qual é o nosso inimigo. Em relação aos hífens, vamos olhar para os prefixos. Mas antes, que tal sentir um pouco quem são os prefixos? Aqui, ó. Normal. Então, prefixo para normal. Paranormal. Graças a Deus. Paranormal, anormal, pré-normal, se existir. Então, o que? Anormal. Então, agora sim, olha esse